Então, pessoal, infelizmente, uma das minhas poucas decepções com um entendimento de Caio Fábio acerca do inferno e do lago de fogo, exatamente está nesse conteúdo aí que eu vi na internet. Para ele, o lago de fogo, ele acaba com o inferno e não tem mais nada. Simplesmente Satanás, seus anjos e os que não estiverem escritos no livro da vida, a besta, o falso profeta, que foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre, simplesmente acabam. Lembrando, lago de fogo que arde em enxofre. Pensem comigo, vamos lá para as informações que nós temos na Bíblia, que passam às vezes despercebidos por alguns, tá? Mas eu não estou aqui para passar pano, não. Eu falo a verdade. Pedro falou que se Deus não poupou a anjos, não poupará os homens. O que Pedro quer dizer com isso? Quando você observa a questão dos demônios, eles andam por lugares áridos e não acham repouso. Ou seja, eles já estão sobre um juízo. Eles já estão sobre um sofrimento. Antes seres angelicais perderam sua glória e caíram em um eterno sofrimento, tá? E depois vão ser lançados dentro do lago de fogo que arde em enxofre, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Uma das especificações para inferno, e que é diferenciado do lago de fogo, que o lago de fogo ele simboliza a segunda morte. Mas quando fala segunda morte, não significa que não haverá sofrimento, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. A besta, o falso profeta, Satanás, os seus anjos e todos que não estiverem no livro da vida do Cordeiro. O que acontece, que às vezes as pessoas se confundem, é que a morte e o inferno, duas palavras no grego totalmente diferentes, que significam dois lugares, morte e inferno, elas vão ser lançadas dentro do lago de fogo. Então, você percebe a palavra lago de fogo que arde em enxofre, que muita gente não observa. Esse lugar é um lugar que vão ser atormentados de dia e de noite para todo sempre. Lá haverá choro e ranger de dente e serão atormentados pelos séculos dos séculos. São descrições do Apocalipse que nada pode ser retirado. Se Deus um dia, de alguma forma, mostrar que alguma coisa ali é diferente, a gente vai entender só no futuro, porque pelos textos bíblicos, tudo leva a crer que vai ser eterno. Tudo leva a crer que vai ter sofrimento. Porque se a morte e o inferno, eles vão ser jogados sem ninguém lá dentro. Por quê? Porque os mortos que não ressuscitaram, né, na vinda de Cristo, os mortos que ficaram perdidos ali, que estão em pecados, eles vão ser julgados, vão ser levados para julgamento, diz a Bíblia. Naquele momento que eles vão ser levados para julgamento, aquela morte e o inferno não vai ser mais o lugar onde tem ninguém lá e ninguém vai retornar mais para lá. Por isso que eles são eliminados, porque o propósito deles terminou. O propósito deles era um fim. E ali diante do tribunal vão se abrir livros e o outro livro da vida. E todos serão julgados por aquele livro. Quem não for encontrado no livro da vida do Cordeiro vai ser lançado junto no lugar onde foi feito para Satanás e seus anjos. E também onde vai estar o sistema da besta e falso profeta, que também fazem parte do sistema de Satanás, que foram lançados vivos lá dentro. O que significa lançados vivos? Que eles tinham vida, tá? Na vinda de Cristo, o que acontece? Os mortos, os que morreram na fé, que viveram uma vida piedosa, eles ressuscitam, e os que estiverem vivos subirão às nuvens juntamente para estar com Jesus, estarão para sempre com Jesus. Esse texto, ele de 2 Tessalonicenses, ele é uma conexão direta, porque ele se trata de quê? Da vinda de Cristo nas nuvens com poder e glória. A vinda das nuvens de Cristo é só uma. As nuvens é literal porque os anjos que estavam presentes, 2 anjos, quando Jesus subiu no Monte das Oliveiras, os anjos falaram que Jesus ia voltar da mesma forma. O mundo não vai acreditar em um homem vindo nas nuvens. Quando Jesus vir, todo olho verá. Tudo vai ser uma coisa magnífica. No Apocalipse tem essa vinda. E os decapitados por conta do testemunho, exatamente no sistema da besta e do falso profeta, que operaram milagres, sinais e prodígios da mentira, com todo o poder da besta, né, de Satanás, com a eficácia de Satanás,
que é uma coisa totalmente que a gente nunca viu na vida, não aconteceu ainda, a gente nunca viu um sistema assim, que terá poder para fazer sinais e prodígios para enganar as pessoas. Uma espécie de Cristo, uma espécie de anticristo, mas que deve se passar por Deus e requerer adoração de uma forma tão magnífica que vai operar milagres. Isso nunca aconteceu diante do mundo todo, porque a condenação é do mundo todo. O Apocalipse não vai acontecer numa determinada região, gente. O Apocalipse é um julgamento geral da humanidade. A Cidade Santa, como é que a Cidade Santa vai descer do céu, né? Sem ninguém entender como é que as pessoas vão ter que ir de ano em ano adorar, e quem estiver fora dessa cidade da Nova Jerusalém, que tiver que adorar, que não for adorar, vai ter maldição sobre sua terra, não vai chover, vai vir pragas. Por quê? Porque nessa época, o reino de Deus vai ter que vencer aqui na terra. O reino de Cristo, ele veio para triunfar, então ele vai ter que vencer aqui na terra. Então, quem não quiser vir adorar, não vai receber as bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus deu sempre à humanidade, mesmo chover sobre bons e maus todo esse tempo. Só que nesse tempo só vai chover quem entender a importância de estar lá adorando a Deus. Então, nesse momento que Jesus vem para destruir o anticristo, a igreja parece que está naquele momento que ainda o sistema da besta está em funcionamento. Então ela vai livrar a igreja da grande tribulação, sim. Mas naquele momento algumas testemunhas vão ser mortas, vão ser decapitadas. A pena naquela época vai ser a decapitação, tá? E o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas vão ressurgir, vão ressuscitar, né? Para poder reinar com Cristo durante 1000 anos. Esses são aqueles que são sacerdotes. Está lá citado em Apocalipse, esses que foram decapitados. Os que sobem com Cristo, tanto os mortos no Senhor quanto os que estiverem vivos, eu não sei qual é o destino deles. Se eles vêm para a terra, se eles vêm no final na Nova Jerusalém, ou se eles simplesmente vão para as moradas celestiais. Não sei como que vai ser. Mas o que o texto conecta a vinda de Cristo com a vinda do anticristo, né? A vinda de Cristo exatamente para destruir o anticristo, há uma conexão de 2 Tessalonicenses com o Apocalipse, e a vinda nas nuvens, que é única, ela se completa, tá? Os textos que Jesus fala do abominável da desolação, que Daniel profetizou, é uma questão totalmente diferente, que você não pode abordar como sendo isso aqui. Por quê? Porque essa profecia de Daniel, ela está exatamente encaixada quando Jesus fala da destruição do templo. Ou seja, a destruição do templo, a gente tem que entender que muitas vezes, numa sequência de profecias, podem ter vários assuntos ao mesmo tempo, de formas separadas, profecias de épocas diferentes no mesmo assunto. Só que o que me chama a atenção é que nos primeiros versículos após Jesus falar da destruição do templo, surge a questão do abominável da desolação, ao qual profetizou Daniel. Nós sabemos que Daniel, quando profetizou, o segundo templo ainda não tinha sido construído. Então ele não fazia ideia, mas ele recebe essa revelação para o futuro. E não tinha acontecido durante a história, porque Jesus estava dizendo que isso ia acontecer ainda. Destruição do templo, o abominável da desolação, foi o que aconteceu no ano 70 com o Tito Vespasiano, que tinha também um filho chamado Tito. O Tito Vespasiano destruiu o templo, profanou, e os que estavam na Judéia fujam para os montes, Jesus disse, fugiram para os montes de Petra. Essa situação, aparentemente, historicamente, já ocorreu. A outra situação foi com o rei Antíoco Epifânio, que era uma outra profecia de Daniel, que já se cumpriu no ano, eu falei 325 na outra live, no outro vídeo, mas é no ano 160 e pouco, porque ele morreu naquela época ali. Então no ano 160 e pouco, antes de Cristo, naquele período, antes de Cristo, né, de Malaquias até Mateus, naquele período ali, surgiu esse Antíoco Epifânio chamado Louco, né, o Rei Louco. E dizia que o cara era rei. Então a profecia todinha de Daniel cumpre-se ali uma parte, outra parte no ano 70. Não fala nada do 135, onde os judeus são expulsos de Jerusalém. Por conta disso são espalhados pelo mundo. E é uma parte que residiu perto da Alemanha sofre o holocausto, outra parte não sofre o holocausto, tá? Então essa parte eu não sei aonde se encaixa, se tem algum encaixe nessas profecias. Mas a destruição do templo é bem notória ali. Então a gente tem que se localizar, porque o Apocalipse, cara, é muita discussão, porque tem pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, mas na verdade os textos a gente vai se encaixando assim, vai entendendo aos poucos. Ninguém é o Senhor da verdade,
Mas eu não sei porquê, nesses dias atuais que estou vivendo aqui, falando com vocês, esse assunto está muito debatido, está muito sendo falado. E eu aprendi muitas coisas que antes eu não tinha nem interesse ou tentava entender e não conseguia entender. Eu não sei por que as coisas estão se desenrolando, essas compreensões. Eu só sei que se compreende que a destruição do templo, ela cumpriu uma profecia de Daniel, desenrolou-se uma parte do Apocalipse, tá? Que são as partes das profecias de Daniel. Agora vamos ver as partes das profecias de João, porque algumas profecias de João se conectam com as de Daniel, tá? Então a gente tem que ficar apercebido, porque algumas coisas, tem gente que parece que é doida quando a gente vai conversar. Outro dia eu estava numa live e o cara falou que Jesus provocou uma profecia por ele ter montado num filhote de jumento e entrado na cidade e ter sido adorado ali. Cara, como é que o cara vai ter uma jumenta se ele não comprou aquela jumenta ou alugou? Simplesmente o texto dizia que ele viria no filhote de jumenta e simplesmente foi lá, alugou a jumenta e foi feito da forma como o texto dizia. E ele foi adorado pela população. Ou seja, se fosse qualquer um, viria no filhote de jumenta, não dava em nada. Mas a população o adorou, isso foi relatado. Então não é provocar uma profecia, simplesmente ele fez aquilo para se cumprir. Como sempre Jesus falou, faço isso para se cumprir o que está escrito. Isso está sendo feito para se cumprir o que está escrito. Ou seja, ele veio e fez. O profeta falou que tinha que ser feito daquela forma, ele foi lá e fez. Qual é o problema de uma coisa ser literal, cara? Então, é igual a questão da marca da besta. Qual é o problema daquilo ser literal, né? Uma identificação, como eu vejo a marca da besta? Uma identificação de um nome que pode estar em questões grega e hebraica, porque são únicas linguagens que eu entendo, tá? Que podem ser convertidas em números e de números para letra, né? E outra coisa, não é só converter o nome de uma pessoa e dar 666 não, porque já estão dizendo que tem um 616, que não é. Porque o 666, ele parece, como o homem foi criado no sexto dia e o homem tem corpo, alma e espírito, parece muito mais plausível pelo texto. Agora, pode ser 666, pode ser, mas de alguma forma, quando a gente achar esse nome encaixado dentro dessa questão de hebraico e grego, não é só o nome que importa, é o que esse carinha está fazendo no cenário. Se as coisas que esse cara está fazendo no cenário, elas estiverem de acordo com as coisas que lá na Bíblia mostra, por exemplo, tem uma igreja crescendo em graça que as pessoas tatuam 66 na testa e no braço. Isso desde os anos 90, isso existe, mas não se conforma, não se comporta com a questão lá. Não estou falando que está certo, não está certo, mas ela não se comporta, não se encaixa no texto lá onde diz que se requer adoração, é um sistema onde as pessoas vão ser enganadas, onde vai haver milagres. Cara, o Apocalipse tem coisas que é tão simples que as pessoas fazem um rodeio. Tem coisas que aparentemente, tá, gente? Aparentemente são simples, mas só que as pessoas fazem uma revolução, tentam adaptar coisas. Não tente adaptar as coisas. No momento certo, Deus vai dar a revelação, vai haver entendimento, até porque muitos já está profetizado que não vão aceitar a marca da besta, que vão testemunhar contra. Vai ter gente cristão que está perdido, mas vai entender que aquele sistema da besta, ele vai entender e vai ter medo desse sistema e vai fugir. Ele vai entender, ele vai começar a procurar nas escrituras, e mesmo ele estando no erro, ele entende as escrituras. Coitado de quem não entende as escrituras, tá? Coitado de quem não entende. Então, eu acho que quando as pessoas adorarem, vão ter compreensão disso, dessa situação. Agora, quem entende, não, cara, pode ser o crente mais, assim, perdido que for. Ele vai entender a responsabilidade da época em que ele se encontra. Você imagina, o dia de hoje, as coisas que você se apega, as coisas que a sua família e seus filhos se apegam, tá? Como a mulher de Ló lá, Ló que virou um estado de sal, não vai poder olhar para trás, irmão. Imagina o que vai ser requerido, quando você compreender que você simplesmente está vivendo os textos de Apocalipse. Olha que desespero, olha que desespero. Se a gente achava que era desesperador
Se ter a fé na época de Paulo, lá onde as pessoas eram lançadas no Coliseu por leões, por os soldados machucar, matar, né? A ponto do cara nem desejar que as pessoas se casassem por conta da presente tribulação da época, porque ter família em uma época de perseguição e sofrimento, a Bíblia já falou, ai das que estiverem grávidas naquele dia, que a fuga não se dê no inverno, isso profetizando nas questões lá de Daniel, mas dá para entender o que Jesus está falando sobre aquela época. O que Jesus quis dizer quando fala isso? Ai das que estiverem grávidas. Cara, se você estiver vendo nessa época, não é momento de fazer filho. É o que eu entendo. Porque essas pessoas vão sofrer. É tipo uma dica, cara, que Jesus está dando. Então, tipo assim, as que estiverem grávidas vão sofrer dobrado pelas dificuldades de se locomover, pelas maldades que vão acontecer, né? Tem texto lá onde as mulheres vão ser forçadas, que você sabe o que significa. Então, isso daí em algumas profecias, que umas já até aconteceram, como eu citei aí, mas outras que podem estar para acontecer. Mas algum texto você tem que despertar, cara, e ver o texto como um todo. Você tem que ter aquela questão de raciocinar sobre o acontecimento e se colocar naquela época para entender, cara, por que Jesus está falando isso? Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Cara, aqueles cristãos entenderam, seguiram a recomendação, fugiram para os montes. Ou seja, Jesus foi lá no futuro, pegou aquela informação, né, da onde estariam o melhor lugar para eles se proteger e revelou aqui. Aí eu te falo, só o cristão tem o Espírito Santo para ter essa compreensão e aceitar isso. O mundo não conhece a verdade, não entende as coisas do Espírito, não aceita. Para eles são loucura, para nós não é loucura. Nós não temos que ficar desesperados para brigar com um ateu que não acredita em Deus. A gente não tem que ficar nesse desespero, sabe? A gente não tem que ficar desesperado quando a gente vê aí falsos professores aí que conhecem bem o grego e o hebraico, conhecem. São bons exegetas, mas conseguem, com tudo isso, essas informações, conseguem ser falsos profetas. Não têm amor à verdade, não vivem a verdade, são instrutores, beleza, tá igual naquela situação que Jesus falou. Aí os fariseus, fazei tudo o que eles falam, mas não sejam como eles, porque são hipócritas, sabe? Então, tipo assim, são pessoas que vão chegar naquele dia, Senhor, em teu nome não fizemos isso e aquilo, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Olha o que Jesus está falando. Jesus não é mentiroso. Se um dia aquele cara foi cristão de verdade, Jesus falou assim, pô, eu tive um momento com vocês, que vocês viveram na fé. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Eu nunca vos conheci. Eu nunca te dei do meu espírito, eu nunca iluminei você nesse caminho. É como se o cara estivesse falando assim, cara, esse teu julgamento deve estar errado, porque eu fiz alguma coisa pelo reino. Eu nunca vos conheci, eu nunca chamei vocês. Vocês não tinham chamado. Vocês fizeram isso em benefício próprio. Você pode ver que esses caras fazem por dinheiro. Aí está o galardão de vocês, aí está a recompensa. Ter perdido a salvação, mesmo às vezes o cara olhando o texto, vendo, cara, isso aqui é verdade, mas eu vou usar de mentira nesse texto para mim poder me beneficiar. Sabe? E existe tipo de pessoa assim, capaz de vender a verdade assim na cara dura. Na cara dura. E vendo a verdade ali, não querem, não tem amor nenhum, não tem respeito nenhum àquilo. A Bíblia, cara, até os tolos, até esse tipo de gente consegue ver que os ensinamentos são bons, que quem faz do ensinamento uma maldade é o ser humano. Ah, mas a Bíblia tem um monte de erro, tem um monte de mentira. Cara, vai para os ensinamentos de Jesus Cristo, você vai ver. Vai entender o porquê daquela civilização falou aquilo naquela época. Vai entender por que aquele texto parece que Deus é injusto. Porque em todo momento você é tentado a pensar que Deus de alguma forma age com injustiça. Mas Deus não é um ser de mau caráter. Se existe alguém mentiroso nessa história, é o ser humano. Quando você olha para o caráter de Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Então, se você vê textos que você percebe, cara, isso aqui parece que Deus foi injusto, saiba que Deus nunca é injusto, que Deus, como diz a Bíblia, que Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. Então, pare de ficar tentando achar injustiça. Ah, mas Deus botou o fruto ali?
Deus não podia fazer sem o fruto do conhecimento do bem e do mal? Quer dizer que coloca o mal ali para o cara comer? Foi essa realmente a história? Adão comeu do fruto, passou a morte para a gente, para toda a humanidade, e ainda viveu 930 anos. Foi dono da terra, teve filhos e filhas, foi avô até com 930 anos, até tanta geração. Ah, mas essa idade está mentindo. Pô, mas tem lugar na Bíblia que a idade do homem foi reduzida para 120, e até hoje você vê que a fragilidade chega a esse ponto. Há uma bênção acontecendo no mundo que as pessoas não percebem, que a humanidade está vivendo mais tempo, está chegando à velhice com mais saúde, com mais vigor. Isso ninguém fala. Os caras de 65 anos antigamente eram velhinhos de cabelo branco. Mas por quê? Hoje tem cara com 80 que está muito melhor do que um cara velhinho daquela época, com 65 anos. Então, alguns milagres vão acontecendo aos nossos olhos, porque a nossa vida está se adaptando, está melhorando, está resistindo a algumas coisas até que deve estar colocando em alimento aí, que poderia causar o mal, mas que Deus está trabalhando para que a gente sempre viva o bem, né? Porque não depende do homem. O homem coloca o veneno no teu prato e Deus vai lá e purifica aquilo, porque o propósito de Deus é que vai valer em todo momento. Às vezes a gente vai discutir na live, eu pergunto, cara, vocês estão contra Deus? Você não gosta da sua vida não? Você tem família, você tem água para beber, comida para comer. Tem gente lá no continente africano que não tem nada disso, sorrir, não consegue afrontar Deus como vocês afrontam. Não consegue falar mal das coisas de Deus, porque a gente chega na live para conversar e a pessoa, em nenhum momento você distrata a pessoa porque ela crê de forma diferente, mas o que a gente recebe é ataques contra a fé, pessoas que só usam a Bíblia. Esses dias eu estava lá e eu joguei na cara do cara, quando é conveniente para você atacar, você usa a Bíblia, mas quando vai fazer defesa, você não usa. Você só usa ela da forma como você quer. Você só crê nela na hora que você precisa argumentar. Então eu percebo isso, tá? Há muita hipocrisia, há muita gente que quer te levar para a religião dele. Que coisa feia, cara. A gente não está discutindo aqui para você fazer parte da minha igreja, ou porque eu quero me beneficiar de você, ou que eu quero ser mais sábio que você. É por isso que a sabedoria se esconde desses caras, mano. Se esconde de uma forma tosca. Tem cara aí 4 horas, 5 horas da manhã, o cara tá fazendo um live de apocalipse. O cara não tem vida não, irmão. Aí tá lá arrumando treta, às vezes não tem conhecimento nenhum. Tem gente pregando que já aconteceu tudo, que já estamos bem-vindo ao milênio. Esse dia o cara falou, bem-vindo ao milênio. Eu falei, parabéns, Satanás está amarrado, o mundo está uma bênção. Tem ninguém fazendo mal a ninguém, tá uma maravilha isso aqui. Lógico que você tá vendo que o sistema de Satanás ainda funciona nesse mundo. O que mais tem é gente que não vale nada, que não presta, caloteiro, que você... poucas amizades que a gente tem, pessoas que você não deve nem cumprimentar, pessoas que você não deve nem se chegar na tua família, porque são pessoas de mau caráter, pessoas que podem fazer o mal só aos seus filhos. Onde que Satanás está aprisionado? Onde que a gente está vivendo o reino milenar de Cristo? Porque se Cristo vai estar aqui, o noivo está presente de novo, então vai ser um reino de bênção. Mas diz que quem vai reinar com eles são os decapitados. Então, cara, é surreal.